Ah lá, ó, lá vai de novo. Vai empurrar de novo. Acabei que te falava que não era pra empurrar, ele vai abraçar. O amigo já falou que não quer que abraça, ele vai lá de novo. Ó, bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Não, e não sente dor não. Ah lá, de novo, ó. Meu Deus, agora bateu o braço. Meu Jesus, gente, onde que essa criança tá com a cabeça? Não é possível. Cadê a noção dessa criança? Jesus. Já lidou ou lida com uma criança assim? Já te adianto, não é falta de atenção nem falta de educação. Tem a ver com os sentidos básicos, sim, com o sentido do tato, inclusive. Vem comigo que eu vou explicar sobre ele e, claro, como lidar. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, você já deve ter ouvido falar dos sentidos básicos, né? Audição, visão, paladar e por aí vai. A gente vai falar sobre o sentido do tato. Eu vou trazer as três características de quando esse sentido não está bem integrado. A primeira característica é essa falta de noção clara sobre o corpo físico dela. Ela tem uma dificuldade de se sentir por inteiro. Parece que tá desencaixado mesmo, parece que ela tá desencaixada do corpo, parece que ela não tá tendo muita coordenação ali. Então ela esbarra, ela tropeça, ela derruba. Essas são uma das características quando o sentido do tato não tá muito ok. E não tem a ver com falta de atenção em si. Tem a ver com essa questão do corpo físico ainda que ainda não está muito ok, ele não está encaixado. E a própria criança não está conseguindo dar conta disso. Ou seja, é só eu estou falando dessa forma para você entender. O eu da criança não está conseguindo. Se ela pudesse expressar isso, ela, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou desajeitado. Um adulto conseguiria falar isso. Uma criança já tem, ela não vai muito pro campo da razão, vamos dizer assim. A segunda característica é exatamente como eu citei no início. Que eu falei, cara, não é possível que ele acabou de se machucar, não tá percebendo, nem sentiu a dor, porque parece de fato que a criança ela tá longe, ela tá desconectada. Quando você observa de longe e você começa a olhar com exatamente essas características que eu tô botando, com essa forma de olhar, né, de uma outra forma, você vai começar a perceber o que eu tô falando. E eu via isso, eu falei, cara, não é possível, parecia que ele tava longe do que ele tava fazendo. Não é à toa que quando ele batia a cabeça, ou seja o que for, claro, né? Se for uma pancada bem forte, vai sentir dor. Mas assim, na maioria das vezes, ele não sentia dor. Eu falei, cara, ele não tá ali, ele tá longe. E isso é complicado demais, porque isso afeta a atenção e o aprendizado. Isso vai afetar tudo, na verdade. E a terceira característica tem a ver com o eu. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que vai ter a ver com a identidade dele? É exatamente isso. O que acontece? Ele pode ficar tímido demais, ou ele pode ficar ao contrário de tímido e ir pra fora. Ou seja, tanto um quanto o outro é em exagero. Ele fica tímido demais ou ele vai pra fora demais. E esse pra fora demais, ele pode empurrar, ele pode apertar, porque ele pode invadir o espaço alheio. Eu vi isso com um aluno meu, exatamente isso. Ele estava abraçando com força, empurrando, apertando. Porque, na verdade, é como se. Ou seja, como tem a ver com o tato, é como se o seguinte: se eu segurar simplesmente a mão assim, eu já estou sentindo já o suficiente. Para ele, ele teria que apertar com mais força para ele poder sentir. Por isso que a gente fala que o sentido do tato não está muito bem integrado. Então, é de fato, é como se ele não tivesse conseguindo sentir muito esse toque. Então, por isso a brutalidade. Não é à toa que, quando ele estava fazendo isso, e eles eram pequenininhos, tinham uns 3 anos, né, e tal, o que a gente fazia? A gente pegava no colo. Por quê? Pra acalmar, até porque não adianta você ficar falando, dando sermão numa criança dessa idade. Ela não é razão, ela é simplesmente emoção. Então, na medida que a gente pegava no colo aqui e abraçava, ele se acalmava. Olha que interessante. Agora a gente pega, dá um colo, ou seja, a gente dá um tato e na medida que a gente dá no que ele precisa, ele se acalma. Então, toda vez que tinha um colo, ele se acalmava. Mas por quê? Porque ele sentia o tato. Ou seja, é exatamente essa falta de tato que faz com que ele fique desintegrado. E isso nos leva a como lidar da melhor maneira possível. Como eu falei então, o sentido do tato ele é tanto físico quanto emocional. O que a gente faz? A gente resolve tato com tato. A gente começa a gerar brincadeiras com tato, de passar pano, de apertar, de fazer massagem, de colo. Tudo que envolveu o tato agora, você vai começar a usar intencionalmente 2 vezes mais do que você já está fazendo. Isso é complicado dependendo também da rotina, eu sei, mas a gente está falando de tato e tato se resolve com tato. E é claro também, como a gente está falando de uma desorganização, ou seja, que não está muito bem, que está desintegrado, que precisa se encaixar, sempre que a gente está lidando com esse tipo de coisa, a gente usa rotina
e organização. Na verdade, não precisa nem lidar para poder criar uma rotina e organização. Toda criança ela precisa disso. Eu sempre falo isso quase em todos os meus vídeos e no Instagram. Então, ter organização, horários fixos para dormir, para acordar, para comer e por aí vai. Isso organiza internamente uma criança, porque não adianta também você só dar tato se você também mantém a rotina e o dia dele desorganizado, porque isso também vai ou desorganizar internamente e pode estar causando outras consequências também. Bom, gente, integrar o tato é ajudar a criança a se encaixar por dentro, a se organizar e ela ter uma noção de que ela está aqui, ou seja, eu existo, só que eu tenho aqui o meu limite e o outro tem o limite dele. E na medida que o tempo vai passando e amadurecendo, ela vai aprendendo a lidar com isso. São fases, isso faz parte do amadurecimento, tá? Isso tem a ver com a complexidade do corpo físico e da psique humana. Então, a gente tem, sim, ferramentas, tem um código de como lidar com a criança, e eu falo sempre sobre isso, inclusive me segue lá no Instagram que eu falo bastante sobre isso, pra gente lidar da melhor maneira possível. As coisas hoje em dia estão feias, a galera tá mais corrida e tá cada vez mais ausente. E nessa ausência, os efeitos colaterais chegam com força. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, deixe seu like, deixa aqui também nos comentários se você já presenciou algo, se você tem alguma dúvida, sugestão. E até o próximo vídeo.